Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam mais do que bem-vindos ao Kairos Podcast. Nós estamos no nosso 27º episódio e com a graça de Deus e com a tua ajuda é que nós estamos aqui durante 27 episódios já trazendo assuntos relevantes, assuntos abençoados, que tem ajudado muitas pessoas na sua secularidade, no seu ministério, na sua vida espiritual. Temos testemunhos maravilhosos desse trabalho que Deus colocou no coração do Grupo Kairos. Aproveitando, se você não me conhece, eu sou o Brunão, né? E, como sempre, eu te convido a você fazer parte. Continua compartilhando, manda esse link para mais pessoas, né? Manda a tua curtida, pode fazer o teu comentário à vontade aí, a nossa equipe sempre vai estar de olho e os nossos convidados sempre vão ter o tempinho deles de estar respondendo as perguntas depois lá, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Essa é uma produção da nossa querida AD Campina, uma organização do Grupo Kairos. Sempre que possível, e se você se sentir à vontade, venha nos fazer uma visita, você será sempre muito bem-vindo em qualquer uma das nossas igrejas do nosso campo eclesiásticos da AD Campina. Amém? Sem mais delongas, quero apresentar hoje, nós temos uma convidada muito especial. Confesso que hoje quem está curioso sou eu, porque também não a conheço muito bem assim, né? Faz pouco tempo que a gente congrega juntos, ainda não sentamos para conversar, para contar as histórias de vida, mas hoje Deus aprove, Deus, né, nos dá essa oportunidade para nós sentarmos com essa querida irmã, para nós podermos, né, um aprender com o outro e principalmente deixar ela jorrar essa unção que existe sobre a vida dela, sobre a nossa vida. Amém? Então vamos apresentá-la aqui. Eu quero fazer sempre o meu suspensezinho aqui na apresentação, né? Ela que tem a sua formação ministerial, ela já cursou teologia, cursou o curso Abençoando Crianças, ou melhor, Alcançando Crianças para Cristo, também já cursou o curso de Plenitude do Matrimônio, né? E pregadora da palavra. Eu já ouvi essa mulher ministrando alguns trechos da sua ministração, prega muito bem. Acredito eu que também tem um ótimo ensino da palavra. Quero ver se um dia ela vem aqui dar um ensino para os jovens aqui, algum tema, com certeza, né? Atualmente ela é aqui na nossa querida AD Campina sede, coordenadora do departamento feminino. Ela é mãe do Bruno, meu xará, né? Um grande abraço aí para o Bruno e também para o Uriel, que são os dois filhos dela. A vovó do Theo, da Daniela e do Arthur. Esposa do nosso querido amigo pastor Wilson Lima. A nossa querida irmã, eu vou arriscar falar o seu segundo nome, se eu estiver errado você me corrige. A irmã Enédia Chervinsky Lima. Maravilha, Isso. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada eu. Maravilha. Minha irmã, é com muita alegria que nós recebemos a irmã aqui. Então eu queria deixar esse primeiro momento, como eu falei, né, uma curiosidade minha também, né? Nós queremos conhecê-la. Quem é a Enédia, né? Quem é a irmã Enédia? E depois a gente vai descorrendo a tua história, a gente vai aprendendo um pouquinho mais com você. Obrigada. Bom, Bruno, é uma alegria, né, eu estar aqui. Eu imagino assim que algumas pessoas possam realmente estar curiosas, né? Eu estou aqui na AD Campina há 1 ano, mas, poxa, quem é a Enédia, né? Eu sou natural de Cascavel, Paraná, tenho 55 anos, sirvo a Deus desde minha infância, desde menininha, e sei do meu chamado, e eu estou aqui porque o Senhor nos trouxe, né, para essa cidade pequena, mas a qual o Senhor tem coisas grandes para realizar. Maravilha. Minha irmã, a gente está até inclusive conversando antes do podcast aqui, né? A gente estava falando que a irmã tem 2 histórias maravilhosas para contar, né? São 2 momentos da vida, é claro que separados por um momento muito difícil, né? Que muitos irmãos e amigos que nos acompanham não conhecem, mas eu queria que a irmã comentasse, né? A irmã é mãe de 2 filhos, inclusive a irmã, eu quero parabenizá-la por saber escolher o nome do primeiro ali, Bruno. Pois é. Pois é. Então, como eu disse, né? Eu conheci a Cristo, para quem não sabe, lá na cidade de Cascavel, era uma menina ainda,
E nós viemos, a minha mãe, meus irmãos, fomos para a igreja a convite, porque não suportávamos o sofrimento, né? Eu venho de uma família onde meu pai era um alcoólatra, né? Ele tinha problema com alcoolismo, e muito severo, muitas dificuldades nós tínhamos, e minha mãe, ela não sabia mais o que fazer. Ela não sabia mais, e era muito sofrimento, muita tristeza, muito choro, e toda a casa, né, onde tem uma pessoa dependente do álcool, é muito triste. Enfim, aí a gente foi para a igreja, alguém nos apresentou a Jesus, a minha mãe abraçou o evangelho, e nós, crianças, né, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 6, 7 anos de idade, 8 anos, eu fui para a igreja e eu amei a igreja e eu aceitei a Cristo ali. E eu cresci ali no evangelho junto com a minha mãe, meu pai ficou melhor, foi melhorando, sabe? E foram passando os anos, mas eu me casei muito cedo, né? Com 17 anos. Olha aí. Pois é, com 17 anos eu me casei. E fui embora do estado para a Bahia, morei na Bahia por um bom tempo, e lá Jesus salvou o meu esposo, né? Salvou ele, fez dele um obreiro na casa do Senhor, e meus filhos nasceram, o Bruno e o Uriel, e, enfim, e o Senhor tinha um plano nas nossas vidas, né? Desde quando eu era criança, já servindo a Deus ali em Cascavel, na igreja sede, eu sentia já que eu tinha um chamado de Deus, porque eu sempre queria estar junto, ajudando, segurando as crianças para as irmãs cantarem no coral, enfim. E eu, já ainda recém-casada, já logo fui tendo os filhos e servindo a Deus. Meu esposo foi salvo, e as coisas foram caminhando, e os anos foram passando, e nós vivemos ali, fazendo a obra do Senhor, sabe, Bruno? E foi uma bênção. E meu esposo ali ajudou, nós fizemos um trabalho missionário. Por isso que até tem ali na minha formação, nós fizemos um curso para ensinar casais. E isso tudo ainda em Brasília, porque eu morei em alguns estados. Morei na Bahia, morei em Brasília. Ah, que legal. Cidade em torno de Brasília, fazendo também a obra do Senhor. Morei já em fundo de igreja. Tive bastante experiências assim com o ministério, né, junto com o esposo e com os filhos pequenos ainda, né? E quando meu pai, no ano 2000, ele faleceu, a gente veio para Curitiba para auxiliar minha mãe, agora viúva, né? E o Senhor deu vitória, salvou meu pai. Então a gente veio para Curitiba. E aí então começou a nossa história. Começou não, né? Deu continuidade à nossa história no ministério. Ingressamos ali na Igreja Assembleia de Deus, do Jardim Paranaense, onde o Senhor nos deu propriedade própria, e fomos trabalhando para o Senhor, e fomos nos aprimorando, porque sabíamos que tínhamos um ministério ali, com casais, com família, e aprendemos e pudemos passar alguma coisa. Por isso eu tenho ali a formação de líder no curso Plenitude do Matrimônio, mas antes disso ensinávamos um outro curso, também de casais. E foi uma bênção, e os anos passaram, né? E a gente vai adquirindo experiência e crescendo. E aconteceu assim. Aconteceu algo bem triste, né, que foi a pandemia. Estávamos fazendo a obra do Senhor, eu e meu esposo, meus filhos, agora já casados, né? Eu tinha já os 2 netinhos com 5 meses de idade, ele chegou a conhecer as crianças, e de repente veio a pandemia. E na pandemia muitos foram afetados, né? E a minha casa, ela foi afetada também. Eu fiquei muito doente, meu esposo ficou muito doente, e ele veio a falecer, né? O Delfino veio a falecer, e foi uma tristeza na época, mas era um momento assim, Bruno, que eu estava trabalhando muito para o Senhor. Foi o momento melhor das nossas vidas, e eu achava assim que era um momento melhor que eu estava vivendo. Nós estávamos ajudando na igreja, meu esposo como copastor ali, ajudando o pastor, e eu trabalhando no Coadice ali com a irmã Vera, liderando igrejas assim, tipo, coordenando, né, ajudando no campo, né? Eu era líder regional
de um setor, né, que é o setor do Boqueirão. E, então, eu estava ali, atuando, feliz, né, trabalhando, mas veio a pandemia, onde tudo parou. Como todos sabem, né, que tudo parou, né, Bruno? Tudo parou. E a minha história parou também, até ali, né? E eu cheguei até a pensar que tudo já tinha terminado. Eu, inclusive, na segunda semana, quando o meu esposo faleceu, nós o sepultamos, eu falei com Deus, falei, Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Porque o meu ministério era atrelado ao dele, né? Nós ensinávamos casais. Aí, eu lembro-me muito bem que, nesse dia, eu recebi o telefone do meu pastor presidente, e ele falou para mim assim, irmã Enédia, Deus recolheu o seu esposo, mas o teu ministério prossegue. Você quase morreu, mas você não morreu. Olha, você continua. Então, a palavra que eu tenho para você, não saia de perto das mulheres de Deus. Olha, que ele me deu um forte conselho. Ele queria dizer assim, né? A irmã Vera era minha coordenadora geral, e ele disse assim, não saia de perto da Vera. E eu estava, inclusive, naquele dia, do lado da Vera. Incrível, né? Eu estava do lado da Vera naquele dia, naquele telefonema, eu olhei para a Vera e disse assim, Vera, o pastor falou que não é para mim sair do teu lado. Ela disse, é mesmo, e você vai ficar do meu lado. E ali eu fiquei, sabe, Bruno? Continuando com as atividades de liderança, né? Liderando ali, ajudando a irmã Vera na coordenação, visitando congregações. E eu digo que o maior milagre aconteceu ali na minha vida, porque foi os anos que a gente se dedicou fazendo a obra do Senhor, aquilo me trouxe um refrigério muito grande, porque eu não parei. Glória a Deus. Eu não esmoreci, porque Deus estava comigo, porque Deus era comigo. Mas eu não imaginava que minha história ia prosseguir de forma diferente. Eu achei, eu vou ficar no círculo de oração, eu vou ajudar a irmã Vera, vou continuar, e continuamos orando por aqueles que estavam acometidos do Covid, e eu pude ver muitos milagres. Olha aí. Sabe, irmão Bruno? Eu pude ver muitos milagres, eu pude ver Jesus tirando esposos de amigas minhas, de amigas minhas do ministério, tirando eles da intubação, como eu vi, né, o esposo da irmã Rosane sendo tirado da intubação e voltou, e está lá pastoreando, e alguns o Senhor recolheu, alguns o Senhor deu outro destino, né? Então eu pude presenciar, eu pude ajudar as minhas amigas, e as minhas amigas e minhas irmãs puderam estar comigo. Então, o valor do círculo de oração para mim, do departamento feminino, é que me trouxe força, porque elas me ajudaram num momento tão difícil, sabe? Com certeza. E aí, eu prossegui, e logo, logo o Senhor começou a falar ao meu coração, que o que Ele tinha na minha vida era grande. E uma noite, eu já morando sozinha, porque meus filhos estavam, né, como eu disse, casados, sim, ficaram comigo uma semana, e depois cada um para a sua casa, né? E eu ali sozinha, eu fui orar. E nesta oração eu disse, Senhor, eu não sou mais esposa de obreiro, agora eu sou sozinha, meus filhos casaram, e o que vai ser de mim? E eu fiz uma oração, e eu falei para o Senhor, aonde o Senhor precisa de mim? Aonde o Senhor precisa de mim? E o Senhor me levou a um texto que eu considero um texto áureo para a minha vida. Desde mocinha, eu tenho esse texto dentro de mim, e eu posso citá-lo de cor, e eu acho que muitos conhecem esse texto, mas esse insere na minha vida. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Olha, né? Que forte. E vos nomeei, e vos designei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Né? E ainda complementa, né? A fim daquilo que tudo que você pedir. Enfim, quando eu li esse texto, Bruno, eu entendi que a obra que Deus tinha na minha vida realmente
era grande e eu não podia desistir, eu não podia estar, né, parada no passado ou pensando no que eu fiz, mas no que o Senhor ia ou tinha proposto para mim. Sim. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, então, eu sei que não fui eu que te escolhi, então até agora, Senhor, eu tive alguém para caminhar comigo, então até agora, de agora em diante, Senhor, me mostra o caminho. E logo o Senhor já foi fazendo promessas para mim que eu não andaria sozinha. Mas isso passou 1 ano, passou 2 anos, não foi assim tão rápido, sabe? Uhum. Passaram-se 3 anos, quase 3 anos, quando um dia, e eu não pensava em me casar, mas embora eu recebia algumas palavras em direção a isso, né? E um dia, uma amiga minha, né, a irmã Dalva, ela disse assim para mim, Inédia, eu preciso te contar, a Kathleen, que é minha filha de uma amiga minha aqui do estúdio, ela está tão triste porque ela perdeu a sua sogra, né? E o pastor, o esposo dela, está sofrendo tanto. Eu falei, eu sei bem o que é isso. E só ficou por isso mesmo, né? Ela disse assim, passou um dia, passou 2, na outra semana ela voltou a falar sobre esse assunto, e eu falei assim, quem é esse pastor? Daí ela falou assim, ela me mostrou, ela falou assim, você podia conversar com ele. Eu falei, não, eu não, não é assim. Ela falou, não, conversa com ele. E daí um dia eu senti de mandar uma mensagem, né? Uma mensagem para ele, e comecei a conversar com ele, contando para ele, né, que eu também estava sozinha, e nós começamos a conversar, mas eu não imaginava, Bruno, que Deus ia falar tão forte ao meu coração, porque é alguém que eu nunca tinha visto, acredite, nunca tinha visto, não conhecia Campina Grande do Sul, não conhecia a história dele, eu conhecia a mãe da Kathleen, que é a Leila, que é uma colega, uma amiga lá do Círculo de Oração, sim, e a filha dela, que era a Kathleen. Então, eu conhecia, mas eu não imaginava que, através delas, eu conheceria o pastor, né? E, enfim, nós começamos a conversar, e Deus uniu o meu coração ao dele, e eu comecei a orar por ele, e ele falava comigo por telefone, foi passando os dias, e, enfim, não muito tempo, né? Pouco tempo depois, a gente foi se conhecer, e hoje Deus me deu a oportunidade de ter uma nova história, né? Hoje eu sou casada com o pastor Wilson, né? Pastor Wilson Lima, e vim para Campina Grande do Sul. Eu não imaginava, embora Deus havia falado um tempo antes para mim que me levaria num lugar que eu nunca tinha pisado antes, né? E eu acredito que seja aqui. E Deus me uniu ao pastor Wilson, eu cuido dele, ele cuida de mim, e uma nova história. E é o que eu estou, né? Então, eu deixei Curitiba, deixei Coadice, deixei Círculo de Oração, deixei uma liderança lá, mas eu fiquei nesta palavra. Não foi eu que escolhi, mas o Senhor que me escolheu. E Ele me designou. E Ele me disse, vai, continua. O Senhor confirmou no meu coração, Bruno, de uma forma que eu não tive dúvida. E não tive medo. Porque todo aquele que ora, todo aquele que busca a direção de Deus, tem a resposta certa. E eu não tive dúvida e nem medo da decisão que eu tomei, de vir para Campina Grande do Sul. E aqui eu estou. Maravilha. Eu acho tão interessante, irmã Inédia, ouvindo a tua história, né? A gente já conhecia um pouco, o pastor Wilson já nos contou parte da história, né? Alguns detalhes a irmã me contou aqui agora, né? E para os nossos amigos e irmãos que nos acompanham. Mas a gente sempre costuma dizer que essa primeira parte do podcast é tão interessante porque a gente acaba tendo um impacto de conhecer a história de pessoas e histórias que nos motivam,
né? Muitas vezes a gente vê a irmã, por exemplo, a gente sempre brinca, né? Vê assim, a irmã Enédia apareceu ali, muitas pessoas veem a irmã Enédia coordenando o círculo de oração aqui na AD Campina, mas a gente nunca viu essa irmã aqui. Muitas pessoas questionam, né? Mas quando ouvem a tua história, veem da onde você veio, veem o que Deus fez na sua vida, isso é maravilhoso, isso é inspirador, né? Eu queria te agradecer por compartilhar conosco, né? Por mais que às vezes possa ser dolorido, né? Lembrar de algumas partes que foram difíceis, mas eu creio que na vida do crente, as partes difíceis da nossa vida são um degrau que a gente chega um pouquinho mais perto de Deus, a gente experimenta novas promessas de Deus na nossa vida, e a gente vê que a irmã foi tão usada por Deus para curar outras pessoas, e até mesmo para ajudar a curar o pastor Wilson, que a gente acompanhou toda a história dele. Então a gente é muito grato pela irmã dividir isso com a gente. Eu sei que pessoas estão sendo tocadas, né, por esse testemunho de vida. Então a irmã tem não só uma história de vida, a irmã tem duas. Então, Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz, né, minha irmã? Minha gratidão de coração. Amém, Bruno, amém. Maravilha. Então, e aí, como você acabou falando, né? É uma vida, é uma história, né? E você ainda não perguntou, mas eu já vou logo falando para dar continuidade na minha história do círculo de oração. Porque, realmente, quando eu cheguei aqui, eu vi a gente vê os olhares, né? A gente vê, nossa, mas ela está aqui e ela já vai, né? E é interessante que eu não sei, o pastor Paulo, né? Já logo 3 meses eu estando aqui, ele já veio falar comigo. Ele com certeza alguém falou, né? O pastor Wilson, ou alguém falou da minha trajetória, né? Mas desde muito tempo, né? Eu tenho ali mais ou menos uns 24 anos de liderança. Olha aí, então, é bastante tempo, né? Eu comecei como dirigente do Círculo de Oração. Eu me lembro que eu tinha meus filhos pequenos. O meu filho Uriel, ele tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu lembro que eu já ia no Círculo de Oração e com 8, 9 anos de idade eu já assumi liderança no Círculo de Oração. Eles eram meninos quando eu já estava dirigindo o Círculo de Oração em congregação, né? E depois fui trabalhar no Quadrice Geral e foram passando o tempo. Depois, então, ingressei como supervisora deste campo, e, inclusive, tinha 17 congregações, aliás, a qual era a minha responsabilidade cuidar, visitar, ver se estava tudo bem, sabe? Então, era um trabalho assim que eu fiz por muitos anos. Então, quando eu cheguei aqui, 3 meses depois, eu fui convidada para esse desafio. Né? Para esse desafio. E eu não pude, de maneira alguma, dizer não. E eu não posso dizer não para as oportunidades que me vêm à mão. Eu vou contar até, inclusive, um testemunho aqui para a irmã, nosso aqui, né? Que, na verdade, o dia que a gente viu a irmã, né, que a irmã veio congregar conosco, a irmã ficou congregando há algum tempo, e foi bem num período que você veja como Deus trabalha, né? Foi um período que a gente estava em transição de liderança do círculo de oração. De fato, haveria essa transição. E a minha mãe e a minha esposa são prova disso, que a gente teve uma conversa, né? A gente acabou comentando, mas quem será que pode ser, né, que o pastor possa indicar para ser coordenadora? E eu comentei lá em casa, eu falei assim, a irmã Enédia, provavelmente, o pastor vai olhar para ela e vai ver que ela é uma coordenadora do círculo de oração. Por que eu falo isso para a irmã? Porque a irmã comentou que, não sei o que o pastor Paulo provavelmente ouviu minha história, mas eu acredito que não é. As pessoas olham para a irmã e veem que a irmã tem um espírito de liderança, veem que Deus levantou a irmã com essa autoridade, né? E a gente olhou para a irmã, a gente já viu que a irmã tinha o perfil, e de fato, vendo a irmã trabalhando com as irmãs, trazendo essa força, trazendo essa alegria que a irmã traz, que a gente vê, essa dinâmica que a irmã trabalha, a gente vê que realmente Deus ele foi assertivo em trazer a irmã para conosco, não só para o pastor Wilson, que foi o mais beneficiado da história, né? Mas eu também. Sim, mas nós também fomos muito beneficiados com a irmã vindo somar forças conosco.
Ah, que bom Maravilha. saber Olha disso. aí. E eu estou muito feliz. E, inclusive, já diante daqui, né, de todos podem estar me ouvindo neste momento, eu sou muito grata a Deus, porque fui Maravilha. muito bem recebida pelas irmãs, pelos irmãos, por toda a igreja, né? Pela família do Wilson. Eu assim, sempre, interessante que eu tive 2 filhos, né, com o Delfino, e eu dizia assim que eu queria ter uma família grande. E eu não contei essa parte, nem tem necessidade de contar, mas eu fui uma pessoa difícil de gerar filhos. Eu tive 5 gravidez e só pude ter 2 meninos. Amém. Eu perdi três crianças, 3 filhos meus nasceram e não sobreviveram. Então, eu ia ter uma família grande. Olha que interessante, eu ia ter 5 filhos. Olha que lindo isso. Eu ia ter 5 filhos. E hoje, claro, né, eu tenho os 2 meninos, e hoje eu casei com o Wilson, e os meninos do Wilson, Ellen, o Wilson e o Israel, me receberam com muito amor, com muito carinho na família. E eu sou muito grata a eles. E eu tenho o maior carinho por eles e pelas crianças, eu digo os meus netos. Então, eu sou vó de muitos netos, eu sou vó de 6 netos. Olha aí. Eu sei que os pequenininhos vão me chamar de vó, já me chamam de vó, né? E a Julinha é do meu coração. Mas, assim, os filhos do Wilson me receberam tão bem, e isso me deu forças para amar mais e pedir a Deus que me ensine a amar eles e o Wilson e a família e amar o projeto que Deus tem, porque eu sei que Deus tem coisas grandes ainda na vida do Wilson e na minha vida também. Maravilha. Minha irmã, nessa noite, né, nós nos propusemos a falar de um tema muito importante, que até, inclusive, a irmã nos inspirou a gente falar sobre isso, né, que é sobre o departamento feminino. E que esse tema, né, aos nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham, sirva de inspiração para você. Você já viu que a irmã Enédia tem uma bagagem enorme de liderança do Círculo de Oração. São 25 anos, 24, 25 anos, fora o que a irmã já está aqui, né? Então, ela tem muita bagagem, tem muita experiência. Aproveita esse momento, né? Vai sugando conhecimento, pega o caderninho aí, anota, né? A gente sempre traz assuntos relevantes, pessoas relevantes aqui, exatamente para que nós consigamos crescer juntos e que o reino de Deus também cresça e evolua no nosso trabalho. Irmã Enédia, agora vamos falar do Círculo de Oração. Ai. Eu tenho um carinho muito especial pelo Círculo de Oração, porque eu sou fruto do Círculo de Oração. A minha história é marcada pelo Círculo de Oração, desde pequenininho, de colo, né? Eu costumo dizer que eu nasci embaixo desses bancos aqui, e nessa igreja. Então, eu dormia embaixo, minha mãe me trazia para o Círculo de Oração, consagração do Círculo de Oração, me trazia para os cultos das irmãs, que a gente chamava na época. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse departamento, e eu sei que a irmã tem muita bagagem sobre isso. Falando sobre departamento feminino, minha irmã, qual hoje, na sua opinião, é a maior dificuldade dentro desse departamento para uma liderança, ou que o Círculo de Oração enfrenta, assim, de um modo geral, dentro da igreja? O que a irmã acha? Assim, é uma opinião sua. Puxa vida, poderia listar tantas coisas, né? Mas uma das coisas é o tempo. O tempo é um grande desafio. Por que o tempo? Porque nós temos aí 7 dias, né? 7 dias corridos na semana, e cada dia da semana, né, nós que servimos ao Senhor, estamos envolvidos aí em algum culto, em algum propósito dentro da casa do Senhor. E se dá... e aí o desafio grande é você atuar com as mulheres porque, assim, hoje as mulheres trabalham, a boa parte das mulheres trabalham, né, em serviço secular, para ajudar a família, ajudar o esposo. E, então, o tempo é o vilão, é o maior desafio hoje, porque as mulheres que desejam estar orando com você, elas estão trabalhando. Aí vem as irmãs, as guerreiras, aquelas que são colunas, aquelas que já podem ficar em casa, mas algumas delas também têm desafios. Algumas delas também têm netos para cuidar. Olha aí. Algumas delas têm dores, dificuldade para estar na igreja.
embora nenhum desses desafios, nem nada disso que falamos aqui impede de que a obra do Senhor seja realizada, Sim, porque sim. nós temos culto à tarde, temos um culto mensal à noite e podemos ter os momentos de oração, de consagração, enfim. Mas, assim, na minha opinião, é o tempo, porque todas que você vai falar, todas elas têm uma... Não é desculpa, mas é algo que, de fato, dificulta. Mas a obra do Senhor não pode parar, e nunca parou, e não vai parar. Amém, glória a Deus. A irmã falou sobre coluna, né? E eu sempre trago essa definição para mim, assim, para mim o círculo de oração é a coluna da igreja, né? Mas eu queria ouvir da irmã que é expert nesse assunto, que trabalha com isso. Qual é a importância, irmã Enédia, para o círculo de oração dentro de uma igreja, para o departamento feminino? Qual que é essa importância? Pois é, a oração. Não podia ser outra coisa, né? É a oração. Deus chamou para nós orarmos, sermos intercessoras. Ah, só as mulheres? Não, mas o departamento feminino em si se dedica e tem feito isso. Isso, agora vou abrir um parêntese aqui, eu não posso deixar de falar, né? Onde iniciou o departamento das mulheres, como foi que começou? De repente, alguém não sabe, né? Olha, isso é interessante. Mas foi há muito tempo atrás, 1900 e bolinha, né? Vamos dizer lá. Eu até anotei aqui de medo de errar. 1942, no dia 6 de março, lá, né, em Recife. E uma irmã chamada Irmã Albertina, foi ela que sentiu uma necessidade grande, falando em coluna, falando em oração. Ela tinha uma filha que era doente, muito doente, e desenganada da medicina. Mas essa mulher se posicionou e não aceitou o diagnóstico médico. Viu, Bruno? Olha aí. E é assim que Deus levanta as mulheres. É assim que Deus levanta um departamento. Quando você diz para o Senhor, não, Senhor, isso pode ser diferente. Eu vou orar. E a irmã Albertina convidou umas mulheres para estar com ela orando. E ali iniciou o departamento do círculo de oração, ali iniciou o culto do círculo de oração, ali aconteceu o primeiro milagre, naquela reunião de poucas mulheres. Eu não sei se eram 5, 10, 8, mas era um grupo pequeno de mulher. Mas o Senhor estava presente. Olha aí, que glória. E ali se levantou colunas de oração, e Deus gostou disso. Porque a menina que ia morrer, que não ia... tinha sido diagnosticada para poucos meses de vida, viveu 49 anos. Olha aí. Ela viveu bastante, o bastante para que a igreja visse e percebesse a necessidade de se haver um grupo de intercessoras dentro da casa do Senhor. E abriu-se, então, uma oportunidade de que acontecesse reuniões de oração. E é interessante que, nessa reunião de oração, uma das irmãs teve uma visão de que as orações circulavam os céus. Olha aí. Olha que e aí forte. saiu o nome, Círculo de Oração. Né? Então, as irmãs disseram, se Deus está mostrando que as nossas orações podem circular o céu, então vamos circular o mundo com as nossas orações. Amém? Olha que interessante. Então, não só a minha casa, não só a tua casa, mas o mundo. O mundo. Vamos circular o mundo com as nossas orações. E aí começou a ficar forte. E aí a resposta que eu tenho para te dar, na minha opinião, de que o círculo de oração, com o departamento feminino, já existe há tanto tempo, continua existindo e não vai parar. Glória a Deus. Embora os desafios são grandes, as ocupações têm sido gigantescas e muitos impedimentos também, mas ela vai prosseguir, porque ali tem colunas de oração. E essas colunas são mulheres que não saem do lugar. O que é uma coluna? Né? O que é uma coluna? Uma coluna, para você tirar ela do lugar, você precisa fazer força.
Porque a coluna ela é posta numa construção para firmar aquela construção, não é isso? Sustentação. Sustenta. Então, as mulheres da igreja, elas são sustentação da igreja em oração. Glória Então, a ninguém Deus. tira elas. Ninguém tira o lugar delas. Pelo contrário, abre-se um leque ainda maior, não só de interceder, mas fazer muito mais do que interceder. Né? E isso é importante que a irmã falou agora, que tem até uma outra pergunta que eu vou fazer, né? A irmã trouxe um sangue novo aqui, né, para a Decampina, ideias novas. E quem sabe muitas irmãs nos acompanham, né, jovens senhoras, que não participam do grupo, né? E quem sabe tem a vontade de participar, e com certeza são muito bem-vindas, né, a participar juntamente com o Estrela da Paz, né? E a gente queria conhecer quais são as atividades que o departamento feminino exerce hoje aqui dentro da igreja, que desempenha, que faz, como é que funcionam os cultos, quais são as atividades, as ideias da irmã, né? A gente queria conhecer, às vezes, principalmente nós homens, né, vamos dizer assim, que dia de semana a gente não consegue estar aqui. Às vezes algumas pessoas não conseguem participar junto com as irmãs, e às vezes ficam pensando, mas o que será, né? Como é que funciona, né? O que aconteceu lá dentro? Então eu queria que a irmã falasse para nós agora. Bom, é maravilhoso. As atividades do Círculo de Oração, quando eu cheguei aqui, né, na Decampina, eu falei para o pastor, eu aceito o desafio de coordenar, mas algumas coisas eu posso fazer. Ele, assim, na direção do Espírito Santo, ele, com certeza. Então, o que nós estamos realizando não é nada do que ainda não existiu, que é oração, intercessão, consagração. Eu preciso muito, e é desejo do meu coração, de ver mulheres vindo pela manhã consagrando. Não é aquele jejum que nós fazemos para a ceia, é a consagração semanal, uma vez por semana, porque o alicerce precisa ser firmado na oração. Sim. E a consagração é algo importante. Ah, mas como que eu vou fazer a consagração se eu trabalho? Então, qual é o objetivo, qual é o pensamento que eu tenho no meu coração para fazer ainda aqui na Decampina? Olha aí. Abrir a igreja às 8 da manhã, ou 7 da manhã. Quem não pode ficar até às 8, fica das 7 às 8 horas, vai trabalhar. Olha, quem pode bacana. chegar às 8, fica das 8 às 9. Não pode, vai embora. Quem pode, fica das 7, 8, 9, enfim, até às 11 horas da manhã. Uma consagração, né? Então, isso é importante e nós vamos fazer, em nome de Jesus, vai acontecer. Já aconteceu, já existia isso aqui não é novidade, né? Mas nós vamos continuar, porque somos colunas, somos fortalezas de oração aqui dessa igreja, então nós vamos dar prosseguimento. Glória a Deus. E outras coisas, né? Por exemplo, assim, o culto do Círculo de Oração, Bruno, nós fazemos propósito com as irmãs. Então, o que eu digo, já respondo a tua pergunta, que idade pode participar do grupo feminino, do culto à tarde do Círculo de Oração? Todas as faixas etárias, todas, sabe? Meninas, jovens, sabe? Se a jovem tiver disponibilidade e não estiver trabalhando, venha, porque é aqui que ela vai ser direcionada para um bom trabalho. E também não tem sexo, né, irmã? Não. Pode ser masculino, feminino, pode ser irmão, irmã. É aberto a todos. Olha aí. Irmãos, nós temos irmãos participando do Círculo de Oração. Então, nós fazemos propósitos de oração, campanhas de oração. Isso é muito bom. Nós já temos testemunhos de campanhas deste ano, coisas incríveis, que no final eu vou estar falando de um testemunho que eu recebi. Eu recebi uma cura de um propósito de oração de janeiro. Deus já me deu uma cura. Olha, que eu não esperava. Mas o Senhor já me alcançou. E muitas irmãs estão contando o testemunho. Então, você vê. Cultos temáticos eu quero fazer com as irmãs. Isso é importante. Cultos temáticos, colocar tema para você vir e receber, que são palestras para as mulheres. Então as irmãs mais de idade, as irmãs mais jovens, não importa, vai ter um tema para você ouvir, para você ser ministrada. Né? Vamos trazer psicólogas, médicas, fazer uma ação social com as mulheres. Isso tudo é trabalho do departamento feminino. Olha aí. E que é desejo meu, e eu não sei se já aconteceu isso aqui, mas é desejo que aconteça. Então, eu estou falando o que o departamento
feminino pode realizar na casa do Senhor. Visitação, né? Imagine, nós já temos um grupo de irmãs que estão visitando irmãs que não podem estar na igreja. Isso é Irmãs importante. que estão adoentadas, que estão com idade avançada. Irmãs que já foram líderes aqui e que não têm condições de vir. A gente vai até elas. Esse é um trabalho do departamento feminino. Olha aí, que bênção, né? Então, visitação é importante. Culto nos lares, né? Que é a visitação já com culto nos lares. Você chega lá, fazer um culto no lar, abençoar o lar daquela irmã. Então, isso tudo é atividade que o Círculo de Oração desenvolve, né? Louvor, a parte do louvor é interessante, porque aqui é que nós aprendemos, né? Com as nossas maestrinas, o Coral Estrela da Paz apresentam os seus louvores na ceia, nos cultos temáticos, e é uma bênção. Outra coisa interessante que o departamento feminino faz é dar oportunidade para as mulheres falarem. Isso eu acho importante. Testemunho. Também. Às vezes, Bruno, no culto normal de adoração e louvor, não há tempo. Porque o culto, a duração do culto tem que ser certa, né, com o tempo certo, e daí tem a pregação. E nós fazemos isso, nós damos oportunidade para as irmãs testemunharem. E também queremos dar oportunidade para as irmãs aprenderem a palavra de Deus. Para elas poderem pregar. Porque no meio da nave da igreja tem muitas mulheres com o dom da palavra. Bastante. E que nos cultos normais elas não têm essa oportunidade. E nos trabalhos feminino elas têm essa oportunidade. Um dia elas vêm, Bruno, e contam um testemunho. No outro dia, a gente convida elas para trazer uma palavra de 5 minutos. Daqui a pouco nós estamos tendo pregadoras. Pregadoras da palavra do Senhor. Então, qual é a nossa intenção e qual é o nosso desejo? De formar mulheres. Um outro desejo que eu tenho no meu coração, e eu já fiz isso no campo de Curitiba, é a leitura anual da palavra de Deus. Incentivar as mulheres a lerem a palavra de Deus. Juntas. Entendeu? Isso é plano de leitura. Então, isso é muito bom. Então, esse é o trabalho que o departamento feminino pode fazer, já está realizando, e eu preciso que mais mulheres se enganjem nesta obra para nos ajudar. Então, não importa a tua idade, venha participar. Você é especial, o Senhor te escolheu e te chamou. Glória a Deus, maravilha. E eu sou, como eu falei, eu sou fruto do círculo de oração, porque eu tenho uma mãe que me criou dentro do círculo de oração, e hoje eu tenho a minha esposa também, que tem um carinho muito especial, participa do círculo de oração. Então eu sei que esse trabalho é muito importante. Eu já experimentei muitas vezes de ver que alguns trabalhos, não só que a irmã fez, mas que o círculo de oração organizou, e que pessoas foram tocadas, né? Mulheres foram curadas nesses cultos. Eu já participei de cultos à tarde, que eu estava disponível, eu recebi algo da parte de Deus. Então, é maravilhoso ver quando um departamento, né, irmã Enédia, ele está unido, trabalhando em união, e ele está pensando em desenvolver pessoas e promover o reino de Deus. Isso a gente vê que surge um resultado maravilhoso. A gente vê testemunhos, vê pessoas crescendo, se desenvolvendo, como a irmã falou, vê pessoas aprendendo a pregar a palavra, pessoas que cantam no coral, de repente já estão cantando um hino avulso num culto de louvor. Então isso é maravilhoso, né, irmã Enédia? E eu quero parabenizá-la, porque eu sei que a irmã não é só pela tua bagagem, não é só pelo teu conhecimento, mas eu sei que a irmã tem um amor por essa obra, né, por esse departamento, e é por isso que ele está se desenvolvendo e está crescendo. Que Deus abençoe muito a irmã. Amém, irmão Bruno. Eu queria fazer mais uma pergunta agora, com relação, né, à questão de mulheres mesmo, né, a irmã como sendo mulher, com certeza, e também, né, como a irmã trabalha com mulheres, eu creio que isso também é um foco da irmã, essa parte do ensino. Mas eu queria, né, na visão da irmã, na sua opinião, qual que é o papel da mulher dentro do lar? Né? Nossa, aí é interessante, né? Baseado na palavra do Senhor,
e nós temos que nos basear na palavra do Senhor. Com certeza. Não podemos fugir dela, porque ela é o norte, ela é que nos ensina. Então, quem não vive dentro da palavra do Senhor perece, né? Como nós vemos, né? Muitas pessoas, aí, muitos lares se desfazendo por falta de sabedoria, por falta da graça, por falta de conhecimento. E a palavra do Senhor diz que nós erramos, né? Quando nós erramos é porque nós realmente não buscamos, né? Porque a bússola, a palavra de Deus está para nos ensinar. Dentro da palavra do Senhor, Gênesis 2:18, né? Se nós lermos, nós vamos ver sobre a mulher, como ela foi colocada dentro do lar, qual é o objetivo da mulher, né? Qual é o papel dela dentro do lar, dentro da palavra do Senhor. Ela está inserida dentro da palavra do Senhor como auxiliadora, como adjuntora. E é interessante que esse auxiliadora, adjuntora, ela nos traz assim aquele pensamento assim que ela coopera, ela ajuda, ela está do lado deste homem, né? deste esposo. E aí a casa dela, ou a vida dela, prospera, quando ela se coloca no papel certo, que é de auxiliar, de ajudar, de interceder. Aí entra aí o momento que ela vai ser guerreira dentro da casa dela, que ela vai orar. Que ela seja uma boa dona de casa, mas eu não sou. Mas você pode, se você auxiliar o teu esposo, você já é uma boa dona de casa. Então, para ser uma boa dona de casa, é só saber estar do lado, não na frente, não atrás, mas ao lado. Ao lado. Olha que interessante. Adjuntor e auxiliador é aquela que está do lado, que está compartilhando todos os momentos. Então, o esposo é autoridade, mas ela é que ensina, porque é ela que está na casa. O esposo que é o dono da casa, mas é ela que cuida da casa do dono. Né? Então, ela está auxiliando. Ele que traz a providência, que nos nossos dias de hoje as esposas também trazem e ajudam, cooperam, mas ela é que cuida daquilo que entrou, aquilo que o esposo proveu. Então, isso ser auxiliadora, isso é ser, cumprir o papel que Deus tem para a vida dela. E, além do mais, ela conduz, ela ensina, ela anima, esse é o papel dela, né? E, mais ainda, aqui é interessante que ela leva fé, se ela fizer tudo isso, ela constrói uma fé para o esposo e para os filhos. Ela transmite uma fé. O pai mas a mãe do lado, sendo adjuntora e auxiliadora, as coisas vão fluir e as coisas vão caminhar. Então, dentro da palavra do Senhor, é isso aí. Glória a Deus. A pergunta que você me fez. Maravilha. Não tem muito enfeite, é muito simples. É muito simples, né? E irmã Enédia, pegando um gancho, né, nisso que a irmã já começou, né, que é só uma continuidade. A expressão bíblica, a mulher sábia edifica a sua casa. Para a irmã significa o quê? O que é essa mulher ser sábia? O que é essa expressão bíblica tá se referindo, assim, na tua opinião? Emenda com a palavra a primeira pergunta, né? Ser sábia é ser responsável. Olha aí. É cumprir o seu papel na responsabilidade. É ser responsável. Por quê? Pela paz. Não é ser responsável pelo ganho da casa, não. Não é ser responsável pela provisão, é ser responsável pela paz, pela harmonia, pelo progresso da família. Isso é ser sábia. Isso é, para mim, a mulher sábia. Porque se ela for responsável, se ela promover a paz, se ela dar testemunho, né, de vida, e ser uma boa esposa ou uma boa mãe, ela vai estar cumprindo essa palavra, ela vai estar sendo sábia, ela não vai estar estragando, ela vai estar construindo. Maravilha. Eu sempre faço a pergunta, irmã Enédia, essas perguntas
né? Qual o papel da mulher dentro do lar, sobre a mulher sábia. A irmã não é a primeira que está me respondendo sobre esse assunto, né? As mulheres que passam por aqui, por exemplo, a nossa pastora Nani, né? Eu perguntei sobre isso, até o nosso tema com ela foi sobre isso. É porque eu não estou passando o pano na cabeça dos irmãos não, hein, rapaziada? Pode deixar que o de vocês está guardado aí. Vai vir um obreiro bom aí, né? Os piados estão rindo aqui por quê, piazada? Mas é por quê, irmã Enédia? Porque eu acredito sempre nisso, que se cada um dentro do lar, a irmã que tenha uma especialização em matrimônio, né? Se cada um dentro do lar entender e trabalhar pelo seu papel, a prosperidade é uma consequência, né? E prosperidade que eu falo não é só financeira, é espiritual, né? É crescimento sadio dos filhos, né? Se a mulher entender o papel dela e o homem entender o papel dele, né, na palavra de Deus, eles não têm como dar errado, né, irmã Enédia? Não tem. Embora tenha o preconceito, né? Também agora eu vou falar de um preconceito que as mulheres sofrem, né? Por falarem demais, né? E é um grande desafio. E dentro disso aqui, dentro dessas palavras aqui que eu falei, que é ser responsável, é ser ajudadora, não é que a mulher tem que ser supermulher. Não existe supermulher. Não existe. Existe serva do Senhor, consciente, e como você disse, se os dois cumprirem os papéis, as coisas prosperam, sabe? Até o cachorrinho da casa fica calmo. Até os cachorros ficam abertos. Até o cachorrinho da casa. Agora, se houver imprudência, se a mulher sair do eixo ou deixar de praticar aquilo que foi proposto para ela, porque eu usei essa palavra responsabilidade, ela é responsável pela paz. Então, olha o peso de responsabilidade que nós, mulheres, mães, avós, né? Até jovem, né, que ainda não casou, mas que precisa também compreender que é necessário ser prudente, porque a hora que você tiver, né, a jovem tiver um esposo, ela vai receber a orientação de como se portar, mas enquanto solteira, ela precisa ser responsável dos seus atos, das suas atitudes. Então, para prosperar, para eu e você prosperar, é necessário a gente ter responsabilidade, ser responsável pela paz, pela tranquilidade do lar. Porque, pense, se você orar, irmãs, se você é uma mulher que ora e promove paz, não tem por que o teu lar dar errado. Olha aí. Não tem porque a tua família perecer. Não tem por que os seus filhos ficarem tensos, nervosos. Não tem por que o seu esposo não desejar estar na tua casa. Ele vai desejar vir para casa, porque dentro da tua casa tem promoção de paz. Olha aí. Tem tranquilidade, né? E é isso que a mulher sábia faz. Olha aí. E as perguntas foram direcionadas, né, sobre isso, exatamente sobre o departamento. Que pergunta tem a ver com o departamento feminino, Bruno, né? Não, é exatamente sobre isso. Que é aqui, né, irmã Enédia, que mulheres se juntam, trocam experiências, compartilham da palavra, oram juntas, porque, como a irmã falou, as mulheres não são super-heroínas, e ninguém é super mulher, ninguém é super homem. Então, assim como nós, como igreja, precisamos estar unidos, dentro da igreja existem um outro corpo de mulheres que estão reunidas, se fortalecendo, se ajudando. Uma ajudando a outra. Eu achei interessante também uma dinâmica que a irmã fez. O nosso horário já explodiu, mas eu queria comentar sobre isso, que foi sobre a flor. Queria que a irmã explicasse qual era a dinâmica da flor. A minha mãe chegou empolgada em casa da flor e cuidou daquela flor, né? Eu achei interessante, e assim, é esse que o departamento feminino faz, né? Isso, a gente promoveu para as irmãs um trabalho especial de final de ano e para a gente cuidar do nosso crescimento espiritual. Então, nós promovemos aí uma lembrança, cada uma orou por 30 dias, né, pela sua amiga de oração, e nesses 30 dias nós trabalhamos o crescimento espiritual. Então, elas cada uma ganhou uma flor e precisou cuidar dessa flor, e nós ministramos a vida delas sobre o cuidado. Se nós não cuidarmos,
de uma planta, desde a terra, desde o lugar do vaso onde vai ficar, se pode sol, se não pode sol, que terra usa, se não usa terra, onde colocar o tanto de água, e daí nós fizemos aí uma ministração até sobre a água, a terra, que é a palavra água, que é o Espírito Santo, né, que não pode faltar, o sol, enfim, nós fomos fazendo a ministração e as irmãs foram recebendo e chorando. É interessante que a nossa despedida de ano, de 2024 para 2025, foi repleta de coisas boas, porque elas levaram a flor que elas receberam, cada uma recebeu uma flor, uma mais linda que a outra, e ainda elas receberam a ministração de como cuidar da vida espiritual delas e da flor que elas receberam. Olha. E mais, a gente tem um grupo, irmão Bruno, e esse grupo as irmãs postam a flor, porque não pode deixar morrer. O que não pode deixar morrer? A tua intercessão, a tua oração, o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, porque não vai frutificar, né? Então, nós estamos trabalhando ainda no coração das irmãs, irmão Bruno. Nós já estamos em março e as irmãs ainda estão recebendo essa palavra. Maravilha. Minha irmã, minha gratidão. Nosso horário, ele corre, né? Ele não anda, ele corre aqui no podcast. Mas eu tenho a plena certeza que esse gostinho de quero mais é para que a irmã volte mais vezes, para ter uma parte 2. Quem sabe a gente fala mais sobre o departamento feminino, quem sabe a irmã nos inspira num outro tema. Tá? Vai ter novas oportunidades, então hoje eu quero agradecer muito a irmã, o Grupo Kairos, o grupo de jovens da nossa igreja, fica imensamente feliz pelo apoio do Círculo de Oração, com certeza pelas orações. Então, a minha gratidão à irmã, pastor Wilson, obrigado de coração por deixar jorrar essa unção, essa bênção sobre a nossa vida nessa tarde, tá bom? Deus abençoe, irmã. Amém, irmão Bruno, eu também estou muito feliz e muito agradecida a Deus, muito agradecida a Deus, e saiba que as nossas orações, nós lembramos de todos os departamentos. Em todas as tardes, nosso culto começa das 2 às 4 horas. Então, das 2 às 3 é oração, e das 3 às 4 é um culto de adoração. Então, quem quer vir orar antes, vem às 14 horas. E o culto em si começa às 14h30. E vem orar, venha buscar o Senhor, venha ser uma mulher guerreira, uma fortaleza na casa do Senhor, porque o teu trabalho, o meu trabalho não é vão no Senhor, e o Senhor nos honra e nos abençoa muito. Glória a Deus. Amém? Maravilha, amém. Ainda temos alguns minutinhos ali do nosso tempo. Eu queria deixar esse último momento, se a irmã quer contar um breve testemunho. Nós temos ali 3, 4 minutinhos, dá para fazer uma síntese e contar algo que Deus fez na sua vida, não sei, algo marcante, né? Então, fique à vontade, e daí eu já faço o encerramento ali e a gente já finaliza. Irmão Bruno, é muito difícil. Porque eu tenho muitos testemunhos, muitos, e marcantes também. O da pandemia, que nós recebemos muitas, foi algo muito forte que aconteceu, da gente ver Jesus operar coisas tremendas, mas eu quero falar do meu trabalho aqui na Decampina, nesses 9 meses, 10 meses que eu estou na frente da coordenação. Nós propomos no mês de janeiro para as irmãs 12 dias de oração. Assim, eu estou ousando fazer isso com elas pelo grupo, mas as 12 dias de janeiro nós fizemos para 12 meses de bênção, né? 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita. Fizemos isso com as irmãs e elas receberam isso, e nesses 12 dias muitas irmãs receberam a bênção. E eu, irmãos, depositei, no primeiro dia, semeei uma palavra. Quando eu dobrei meu joelho, eu falei, Senhor, o que eu vou semear no primeiro dia? E o Senhor falou nítido comigo, assim, no meu ouvido, gratidão. E eu não sabia o que ia vir. Olha aí. Eu não sabia. Aliás, eu não sei ainda, né? Porque no primeiro dia eu semeei gratidão. E eu ensinei as irmãs, cada dia vocês semeiem algo diferente, para 12 meses vocês escolherem. E eu semeei gratidão. E sabe o que me aconteceu? Eu estava em tratamento lá em Cascavel, no hospital,
no hospital de câncer, mas eu não era câncer, mas era um problema na minha mama que já vinha há alguns anos me incomodando. Eu já havia feito biópsia e o tratamento era de 6 em 6 meses, bem difícil, bem complicado. E eu tinha que estar sempre indo a Cascavel fazer esse tratamento. E, nesse dia, agora, por último, eu fui pegar o resultado do exame. Eu fui essa minha última viagem. Quando eu estava indo para Cascavel, eu viajei sozinha. Na estrada, eu senti um pouco de sono, tive um livramento de Deus na BR. Eu não sei explicar, irmãos, mas eu fui para a pista contrária e, quando eu voltei, eu não consegui equilibrar meu carro, eu clamei Jesus e o Senhor colocou meu carro de volta na pista. Ainda bem que não tinha carro nenhum, porque era de madrugada. E esse já foi um livramento. E eu lembrei da campanha. Falei, gratidão. Estou colhendo, já estou colhendo. Quando eu cheguei no hospital, para minha consulta, o médico, assim, esse sorriso assim que você está dando, o médico deu para mim também. Eu falei, e aí, doutor, o que deu a ressonância? Era uma ressonância, eu fazia cada 6 meses. Ele disse assim, a ressonância, o que eu estava investigando não existe mais. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou assim, sumiu. E daí riu, e eu fiz assim, glória a Deus. Então, irmãos, é recente, mas Deus me deu essa cura para provar e para mostrar para mim que vale a pena ser grato. Eu semeei gratidão, eu colhi bênção. Eu colhi cura. Sabe para que eu colhi cura? Para poder continuar, para trabalhar para o Senhor, para não esmorecer, para dizer assim, para você que de repente está me ouvindo e diz assim, mas é tão difícil. Se prontifique a fazer as coisas para o Senhor, que você vai ver o que o Senhor faz por você. Glória a Deus, maravilha. Olha que bênção, um testemunho fresquinho aí. Deus ainda continua operando milagres e maravilhas. Se você se colocar na presença dele, né, irmã Nédia? Deus sempre tem resposta para o teu coração. Meu querido Vinícius, corta para mim. Maravilha. A nossa gratidão, irmã Nédia, ao pastor Wilson, sempre por nos abençoar, e o Grupo Kairos, mais uma vez, lhe agradecendo, tá, pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade. Agora é o momento da nossa oração, né? A você que nos acompanhou, amigos e irmãos, até esse momento, a nossa gratidão. Continue nos acompanhando, toda a programação da nossa igreja, por esse mesmo canal que você está assistindo, tá bom? Logo, logo nós estaremos retornando com as nossas lives aí, e com certeza Deus vai abençoar o teu coração, com certeza, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Se você pode, fecha os teus olhos comigo, curva a tua cabeça. Se você não pode, leva o teu pensamento ao céu e vamos agradecer a Deus. Querido Deus, nossa gratidão, Pai querido, Pai amado, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos juntos, sempre com pessoas abençoadas aqui, e hoje com a nossa querida irmã Enédia. Ó Pai, nesse bate-papo abençoado, a qual aprendemos muito com essa irmã, aprendemos muito com a sua história, nós queremos ser gratos, ó Deus, pelo testemunho de vida dela, nós queremos ser gratos, ó Pai, pela vida dela, pedir que a tua bênção continue sobre ela, sobre toda a sua casa, pastor Wilson, toda a sua família, filhos, enteados, que o teu nome venha a ser glorificado, ó Deus, cada vez mais na vida dos teus filhos. Traz prosperidade espiritual, física, e que em nome de Jesus, o teu nome venha a ser cada vez mais glorificado dentro dessa casa. E a cada irmão, a cada irmã que tem nos acompanhado, cada irmão, a cada irmã que está aí assistindo, escutando, hoje ou posteriormente a essa data da publicação, mas eu creio, ó Pai, que o Senhor está alcançando vidas, alcance mulheres, Senhor, que ouviram a história da tua filha e se inspiraram, se identificaram, e sabemos, ó Pai, que assim como o Senhor tem operado maravilhas na vida da sua filha, o Senhor pode operar maravilhas na vida dessa pessoa que nos assiste, que em nome de Jesus, o Senhor venha ao encontro dessa vida e que haja cura, libertação, milagres, maravilhas. Nós cremos no teu poder, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, mais um episódio se encerrando. A nossa gratidão de coração pela tua audiência, por você nos abençoar, nos ajudar com a tua curtida, com o teu compartilhamento. Creio que você não só está ajudando ao grupo de jovens aqui, mas a muitas vidas que têm sido alcançadas através do teu compartilhamento, tá bom? Se sentir à vontade, se quiser, venha nos fazer uma visita aqui na nossa querida AD Campinas sede. Todos os domingos às 19 horas tem culto aqui,
Tá bom? Então venha fazer parte desse trabalho, venha conhecer a nossa igreja. Estamos em reforma, estamos construindo um templo novo e vai ser um templo de glória. Não que não estávamos sendo, mas será, como diz a palavra do Senhor, a glória da segunda casa será ainda maior do que a da primeira. Se você crê assim, venha nos ajudar, ou se você achar melhor, em qualquer uma das nossas igrejas do nosso campo, AD Campina, você será muito bem recebido e com certeza uma palavra de Deus está te aguardando lá neste lugar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vinícius vai cortar para eu com a irmã Enédia novamente. Nós vamos nos despedir do pessoal de casa lá. Que Deus abençoe e até uma próxima. Um grande abraço!